Da Miranda sobre o eu essencial, o único caminho possível para o sucesso real, é o tema da live class de hoje. E você já sabe que deve pegar papel e caneta para anotar as duas partes que eu dividi essa live class. Na primeira delas, eu vou falar a respeito da conceituação, tanto o olhar do Google quanto o olhar da Miranda, sobre a identificação. Eu usarei uma teoria da psicologia, chamada identificação, para explicar esse eu essencial. E a segunda parte são 8 filtros para você usar, aplicar na sua vida e chegar no seu eu essencial, eliminando do anjo tudo aquilo que não é anjo. Quero dar as boas-vindas para quem está vindo por aqui, quem está chegando, as minhas jeans, as minhas seguidoras, as minhas leitoras. Dizer para você que se você quiser adquirir os meus livros, é só entrar em contato comigo no direct. E recados dados, eu vou partir direto para a parte da conceituação. Olha só o que o Google fala a respeito do que é identificação. É um processo inconsciente, presta atenção, um processo inconsciente de assimilar características, valores ou comportamentos de outras pessoas, moldando a sua própria identidade. E aqui tem duas partes que eu quero destacar. Primeiro, a inconsciência, que eu vou falar um pouquinho mais depois, e a parte da identidade. A identificação que nos leva a construir a nossa identidade, ela não é necessariamente negativa. Pelo contrário, ela é positiva e natural. É através dela que a gente consegue construir quem somos, e isso começa lá na infância. Quando você olha os seus pais fazendo, quando você olha os seus coleguinhas no colégio fazendo, na escola, quando você olha todos os demais familiares, as pessoas que você vai entrando em contato, quando a criança vai aumentando o contato com essa sociedade. E isso é positivo, porque é a partir da observação do comportamento alheio, das regras alheias, de tudo o que está fora, que nós construímos o que temos dentro. Natural, saudável, positivo e tudo mais. O problema é a palavra inconsciência. É aqui que o gato dá o pulo. Por quê? Porque isso se torna negativo. Até então, você pode modelar as pessoas, você pode modelar comportamentos que você queira, se isso for de forma consciente, conforme a criança vai evoluindo na vida, conforme ela vai crescendo. Se for consciente, positivo, tudo certo, você consegue fazer isso de propósito. Você olha uma pessoa que você admira, um comportamento que você gostaria de ter, tal pessoa é uma pessoa mais poderosa. O que faz com que ela seja poderosa? O que eu olho para ela e digo, essa pessoa é uma pessoa poderosa? E você consegue modelar, copiar mesmo. Talvez tal e qual, ser exatamente como me vestir daquele jeito de propósito, para ser daquele jeito, para fazer daquele jeito. Por exemplo, pessoas do mundo dos negócios têm mais ou menos um padrão, um modus operandi. Médicos têm mais ou menos um padrão, um modus operandi. Dentro da medicina, eu fui casada, meu primeiro marido é médico, então dentro da medicina tem quem que é o anestesista, quem que é o neurocirurgião, quem que é o cardiologista. Eles mesmos fazem piadas entre eles do comportamento dessas pessoas. E eles acabam assimilando. O anestesista é aquele mais boa praça, mais tranquilo ou mais enlouquecido, porque, né? Enfim, seja como for, eles vão assimilando esses comportamentos. E nós todos fazemos isso o tempo todo. Se for consciente, é perfeito, é ótimo. Você consegue modelar alguém. E você pode fazer isso, como eu disse, sendo exatamente igual ou olhando para aquela pessoa, mas sem necessariamente copiar tal e qual, mas ter um resultado parecido com aquilo que você acredita que ela tenha por ser daquele jeito. E não é uma questão de inveja. Inveja é uma live class já salva, inclusive. Não é uma questão de invejar o comportamento alheio. É você olhar e admirar a ponto de querer assimilar isso para você. Isso é positivo, é uma grande ferramenta. Agora, o problema está na inconsciência. E aqui eu quero usar um dado da neurociência para você, dizendo que você e todos nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. Todos os dias nós temos cerca de 70 mil pensamentos. Só que, pasme, caro animalzinho irracional, desses 70 mil pensamentos, 90% são pensamentos ou recorrentes do dia anterior, ou seja, ou repetição do passado, pensamentos que você continua pensando ininterruptamente, ou pensamentos assimilados dos outros de forma inconsciente, porque apenas 5% dos nossos pensamentos são conscientes. Ainda que você diga que a conta não fecha, os outros 5% eu não faço ideia. Então vamos se deter ao que a gente sabe do que a neurociência disse, certo? Então, quando você imagina que só 5% são pensamentos conscientes, e se a gente parar para analisar a consciência do ser humano, como nós exploramos a nossa consciência, a gente vai ver que a coisa é muito pior do que só 5%. Porque a consciência, do jeito que ela serve à humanidade, ela tá muito mais para te ajudar a atravessar a rua e não ser atropelada, do que para, de fato, ser pensamentos que você tem noção do que você está pensando. Imagina que você está andando pela rua.
Você olha, com uma amiga sua, você olha uma determinada loja da esquina e você diz, nossa, a loja fechou. E a tua amiga diz, nossa, mas isso faz 6 meses, 1 ano já. Olha que legal aquele prédio. Nossa, mas esse prédio já tá aí há um tempão. E você não percebeu. Num lugar que você passa todos os dias. Num lugar que faz parte da sua rotina. E ainda assim a gente não percebe. Então, quer dizer, a gente tá consciente, eu agora estou consciente, estou acordada. Por isso estou consciente, certo? É mais ou menos isso que a neurociência diz. Você não tá dormindo, você tá consciente. Só que se você tá consciente, 70 mil pensamentos que você tem durante o dia, 90% em consciência e 5% da sua consciência não percebe aquilo que tá no seu dia a dia, nós somos muito mais inconscientes do que acreditamos ser. E esse é o ponto da identificação. Porque se a maioria dos nossos pensamentos são inconscientes, e mesmo a nossa consciência não é tão consciente quanto a gente acredita, imagina o tanto que a gente está identificando de forma inconsciente, sem pensar, sem ser de propósito ou intencional, sem que você faça isso, sem que você use esse grande poder da neurociência, a sua identificação, da psicologia, a sua identificação de quem você é, de ter a capacidade de construir quem você é, observando o seu entorno, usando o seu entorno como exemplo. Uma outra coisa também, que é uma situação super comum de acontecer, a gente ter que passar pela situação para poder aprender. Se nós treinarmos mais a nossa consciência, a gente consegue observar a situação sem necessariamente passar por ela. Só que a gente dificilmente faz isso, certo? Normalmente o que acontece é você ter que, de fato, vivenciar aquilo para entender. E se a gente tivesse a capacidade de observar os outros para aprender, sem necessariamente passar pela dor, por exemplo, sem necessariamente passar por aquilo? Muitas vezes você fez isso na sua vida, eu tenho certeza disso, mas muitas vezes você perdeu a oportunidade. E sabe onde que isso se mostra mais forte? Na nossa família, sim. Tudo começa na infância, porque na infância nós somos quadros brancos, prontos para sermos alimentados pelo externo. É onde começa a identificação. É onde a identificação é mais forte. Onde a nossa neuroplasticidade, os nossos neurônios estão aprendendo, estão evoluindo com uma velocidade maior. Onde nós estamos mais ávidos por conhecimento, por novos aprendizados. E isso se dá de uma forma mais forte também. Então, quando você está observando o comportamento de papai e de mamãe, você já está fazendo essa identificação. E o seu cérebro está a 1000 para identificar. Só que a gente começa a se tornar cada vez mais inconsciente nisso. É claro que a criança tem menos capacidade de escolher aquilo que ela quer. Ela acaba copiando. Ela ainda não tem uma consciência de identificar o que ela quer ou o que ela não quer de comportamento, de pensamentos, de sentimentos. Então ela copia. E isso também é natural até certo ponto. Só que depois da infância, nós temos a possibilidade de decidir aquilo que nós queremos. Se na infância eu não escolhi papai e mamãe, não escolhi os meus irmãos, os meus avós, as pessoas que me cercavam, na escola isso já começa a mudar. E conforme a escola vai evoluindo e a gente vai sendo apresentado a mais membros da sociedade, ou seja, você vai evoluindo de graus dentro da escola e você vai sendo apresentado a mais pessoas dentro da sociedade, vai trabalhar, vai socializar, vai para festas, mais pessoas são apresentadas a você. Então, por que a gente continua como se fôssemos crianças só repetindo comportamentos ao invés de perceber isso? Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. A importância que nós temos de escolher as pessoas que nós mais convivemos, porque elas são, sim, determinadoras daquilo que nós teremos na nossa vida, dos resultados que nós alcançaremos. As pessoas que conversam com você, com o que elas alimentam a sua mente. Com o que você tem alimentado a sua mente a partir do ponto externo. Que músicas você ouve? O que essas letras dessas músicas dizem? Se você parar para pensar de forma de fato consciente, ou como eu chamo, não seja um assunto que você transcenda, de forma super consciente, que separa a consciência incauta, aquela desligada, relaxada, que serve para você atravessar a rua e não ser atropelado, ou para saber que antes de verbos vem eu em vez de mim, ou seja, mim não pensa, eu penso. Essa consciência incauta que serve só para isso, para você saber que 2 mais 2 são 4, ela precisa ser evoluída para uma superconsciência. Para você saber de fato o que você está sentindo e evoluindo os seus sentimentos para o que você está pensando. E essa construção entre pensamento e sentimento, de fato, chegar no seu eu essencial. Bom dia, Zen. Bom dia, Danilo. Mais alguém me disse oi aqui também, concordou com o que eu estava falando. Opa, vamos lá. Conan, agora algo assim?
Sejam bem-vindos. Bom dia. Digam bom dia quando vocês chegam aqui, porque já aumenta o nosso engajamento também, já é bom, tá? Então, brigadão por quem chega por aqui já se mostrando. Essa superconsciência, se a gente conseguir treinar essa superconsciência, sair da consciência incauta, sair da consciência que só serve para manter a nossa sobrevivência e treinarmos a nossa superconsciência que serve à existência, a existir de fato, superconsciente, no momento pleno presente, evoluindo isso para o que você vai ler, não seja um assunto que você transcenda, sobre o momento mais poderoso que existe, o único que existe e por isso poderoso, o agora. Quando a gente evolui a nossa superconsciência, a gente começa a trabalhar mais ainda esse entendimento das nossas emoções, do que nós estamos sentindo, e é o entendimento das nossas emoções que elabora os nossos pensamentos. E aí você consegue definir as pessoas que estão próximas de você e saber eleger aquilo que é seu daquilo que é deles. Ou como eu digo, não seja um assunto que você domina, e eu abri essa live class falando sobre isso, eliminar do anjo tudo que não é anjo. Essa passagem abriu um capítulo do Seja um Assunto que Você Domina, que é Gestão Emocional, na página 63. Removendo do anjo tudo que não é anjo, é uma frase do Michelangelo, e a passagem é mais ou menos isso aqui. Quer ver? Vou ler para você rapidinho. Reza a lenda que, ao ser questionado por ninguém menos que Leonardo da Vinci, Michelangelo alegou apenas remover da pedra da sua escultura do anjo Davi tudo aquilo que não era anjo. Não sei se você sabe, mas dizem que a referida obra de arte nada mais era do que um autorretrato do seu criador renascentista italiano, o que me faz pensar no que exatamente Michelangelo removeu para chegar ao homem simples que era ele, mas ainda capaz de tamanha força a ponto de derrotar um gigante. No caso da história em questão, Golias. Ou seja, quando você imagina Leonardo, primeiro que a cena já é extraordinária, né? Leonardo da Vinci conversando com Michelangelo, tomando um café, como eu e as minhas amigas fazem no meio da tarde. Começa por aí a coisa. E você imagina que quando um pergunta para o outro, como é que você fez essa obra de arte? Como é que você desenhou essa perfeição desse anjo? Ele não disse, eu construí, eu fiz... Não, ele disse, eu só removi do anjo aquilo que não era anjo. E essa é a nossa incumbência para chegarmos no nosso eu essencial. É remover o que não é seu mais. É ser um assunto que você domina, porque você remove o que não é seu, deixando de ser um assunto que os outros dominam. Você domina os assuntos que são você. Quais são os assuntos que compõem você? O seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional, o seu estado pleno de presença, a sua inteligência sedutora, que eu nominei assim neste livro para falar daquilo que você transborda. Isso sendo treinado diariamente com consistência, com propósito, com intenção, de forma intencional, te leva ao poder próprio, o poder de ser você, ao seu eu essencial. Você pode, sim, copiar os outros tal e qual, usar a identificação para ser uma cópia daquele comportamento. Mas não é só daquele comportamento, não é só daquela pessoa. São de várias pessoas que estão próximas de você. E, de novo, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. É sério que você está se aproximando de pessoas que não te trazem nenhum tipo de evolução? Sendo que a nossa única incumbência neste plano é remover do anjo tudo que não é anjo. É a gente evoluir de fato. E este é o olhar da Miranda sobre a identificação. Eu falei o olhar do Google. Li para você um conceito super básico que o Google coloca. E tudo isso, esses 90% de 70 mil pensamentos como inconsciência, 5% de consciência que a gente precisa evoluir para uma superconsciência, para você entender de fato se esse pensamento é seu ou é só uma repetição do passado ou de outras pessoas, nos leva ao conflito eterno da humanidade. Por um lado, nós não existimos sem que o outro exista. Por quê? Porque o nosso eu, o nosso ego, ele é formado da opinião alheia. Ele é formado do ponto externo. Não existe você existir sem o outro. Mas, ao mesmo tempo, você não depende dele. Por que isso? Porque a existência que começou lá na infância dependia do outro e esse outro não era uma escolha sua. Esse outro era quem estava ali. Meu pai, minha mãe, meus familiares, depois meus colegas. E só então eu, de fato, comecei a escolher as pessoas que eu queria perto de mim. Aí sim, você tem a oportunidade de dominar os assuntos que são você, escolhendo onde você quer estar. Escolhendo as pessoas que vão trazer para você os benefícios ou não. E não esqueça, o seu par, a pessoa que você decide ou compartilhar a vida ou só compartilhar a cama, é a pessoa mais importante para você. Por quê? Compartilhar a vida é óbvio.
né? Se você quer casar com alguém de fato, essa pessoa vai te ajudar a construir, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a ter mais, a evoluir, ou vai te ajudar a involuir, a perder, a não ter tanto. Você já percebeu que algumas pessoas pareciam ter um grande potencial, mas eventualmente se juntam com alguém e parece que você está andando para trás? Ou o contrário, se junta com alguém e a coisa só explode? É isso. Quando as duas energias deste casal estão alinhadas e elas estão trabalhando com um propósito, com intenção de crescimento, isso acontece. Se for involução, mesmo acontece. Então, se for para compartilhar a vida, é óbvio, certo? Mas por que compartilhar a cama? Se eu fico com alguém, eventualmente, como essa pessoa pode, de fato, trazer para mim algum malefício? Ou, o contrário, algum benefício? Vou te explicar. Ainda que as energias masculina e feminina e a parte sexual já tenham live classes salvas, todas as live classes salvas estão lá nos destaques da bio. Se você quiser assistir, é só ir lá. São quase 100 live classes já salvas para você construir o seu olhar sobre os temas que estão sendo discutidos lá. A partir do ponto de vista do meu olhar. Olha a identificação aí. Ainda que já tenha lá, quando você tá com um par que é pra vida toda, ok, isso eu já falei. Mas quando você tá com um par eventual, essa energia vai permanecer em você por mais ou menos 6 meses. Então, pode ser uma noite só, mas é o que eu digo, nunca é só uma transa. Muito cuidado, porque além de você ter o risco de ter uma doença, ter um filho, se você não se preservar, e a maioria das pessoas não se preserva, por mais que digam que sim, a gente sabe que não. Além dessa possibilidade que muda a sua vida para sempre, tanto a doença quanto uma gravidez, ainda temos a parte energética. Então, tu imagina, você é só uma transa 6 meses com essa energia. Digamos que você transe com essa pessoa daqui 6 meses só, que demora um tempão para vocês se verem. Se é que você vai ter só essa pessoa. Aí você ficou com essa pessoa, mais 6 meses. Tudo que existe na energia dessa pessoa vai estar na sua vida, porque na hora do sexo, o sexo em si é o maior portal que existe energético. É quando o seu corpo e a sua mente, a sua alma estão totalmente abertos. E isso não é questão filosófica, espiritual, ou seja lá, o que se possa imaginar não tangível. É neurociência. Então, muito cuidado, porque nunca é só uma transa. Se a gente tiver uma responsabilidade maior sobre isso, se a gente conseguir transformar isso de forma super consciente, você consegue transformar a sua vida a partir desse ponto externo. Tanto daquilo que é eventual na sua vida, quanto aquilo que é mais perene, que você quer que fique, que permaneça. Então, esse conflito entre eu não existir sem que o outro exista, mas ao mesmo tempo não depender do outro, é aquilo. O não existir começa na infância, mas o não depender é de um adulto que se coloca num ponto de escolha. E é aí que a identificação separa o joio do trigo, ou adultos crescidos que não cresceram, pessoas infantis, de pequenos infantes mesmo, crianças de fato, crianças em idade, além de mental. Essa semana, quando eu coloquei a nosso aquecimento para essa live class, teve uma pergunta que dizia assim: como é que eu sei que o externo está fazendo com que eu me perca? Como é que eu sei que o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo é de fato meu ou o que é do outro? E é isso, esse pensamento que abre a segunda parte dessa live class, em que eu vou dar para você 8 filtros para você aplicar na sua vida e identificar o que é anjo do que não é anjo, eliminando aquilo que não é anjo e fortalecendo aquilo que é, olhando, colocando aquele pouquinho, aquele mísero restinho de consciência que tem dos seus pensamentos, elevando esse pinguinho aqui para alguma superconsciência, um mínimo suspiro de superconsciência, para evoluir aquilo que é você. Sendo um assunto que você domina, não que os outros dominam. E dominando todos os assuntos que você é. De novo, seu autoconhecimento, sua inteligência emocional, seu estado pleno de presença, sua inteligência sedutora. Lembrando que o Seja um Assunto que Você Domina, o meu livro, tem quase 100 ferramentas para você colocar isso em prática. Se você achar que o livro está falando pouco dessas ferramentas, tem o método Livebook aplicado a esse livro, em que eu evoluo todas essas ferramentas, ou seja, eu faço um mergulho profundo nessas ferramentas para você ser um assunto que você domina. O primeiro filtro que eu coloquei aqui é o filtro da exclusão.